Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu quero te encorajar a viver isso, a orar, a gastar tempo com o Senhor, a gastar tempo com o Espírito Santo, porque nesses últimos dias nós vamos viver algo extraordinário nos céus. Extraordinário. Existe um derramar de forma ilimitada. 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 Em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo está falando sobre a armadura de Deus. Ele diz ao poderoso: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de servir o Senhor e de se movimentar com aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Pai, nós oramos para que o nosso coração se incline a dizer sim, Pai Celestial, e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, como diz a tua palavra, nós não nos movimentamos por vista, mas nós nos movimentamos pela fé. Pai Celestial, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É o Senhor que faz coisas extraordinárias. E nós dizemos sim, Senhor. Pai, às vezes nós não entendemos como o Senhor vai fazer, mas nós sabemos que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor recompensa aqueles que buscam o Senhor com sinceridade. Nós te agradecemos e oramos para que o Espírito de sabedoria e revelação esteja sobre as nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe, o apóstolo Paulo, ele é um homem de Deus, um homem experimentado. Sabe, existem muitas teorias na nossa mente, no nosso coração, que na realidade, se você for parar para testar essas teorias, elas não funcionam. Existem muitas correntes de pensamento. E é interessante que, com o avanço científico, algumas coisas que nós fazíamos ou que os nossos avós faziam, que eles achavam que tinha algum sentido, se descobre que não tem sentido nenhum, sabe? É apenas superstição. Mas o apóstolo Paulo, ele vivenciou aquilo que ele está ministrando. Talvez algumas coisas difíceis para nós entendermos quando ele está trazendo a palavra de Deus, porque nós não temos a experiência que ele teve. Ele teve essa experiência. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele nos traz algo poderoso. Ele fala para essa igreja, é um homem que passou por muitas coisas, passou por naufrágios, passou por apedrejamento, passou por momentos difíceis, e hoje, olhando para ele, parece ser fácil passar o que ele passou. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia com um olhar histórico de cada autor, de cada pessoa. Imagine na época de José. José, ele não tinha os 10 mandamentos, eu não sei se você sabe disso. Então José, o filho de Jacó, ele não tinha os 10 mandamentos. José, filho de Jacó, ele não, Moisés não tinha vindo ainda. Ele não sabia quem é Jesus, ele não sabia que ia chegar Davi, ele não tinha nem a ideia da terra prometida como parte de quem ele era. Então o que que José conhecia de Deus? José conhecia o Deus do seu pai. Ele conhecia o Deus do seu avô, porque eles não conheciam muito. Por exemplo, você quando lê a palavra de Deus, você percebe que Deus não se revelou como Yahweh, como Javé, para para Abraão, Isaque e Jacó. Deus se revela por esse nome para Moisés. Nós estamos falando isso de quase que 500 anos depois, talvez mais do que isso um pouco. Então, José não conhecia muito do Senhor. O que José conhecia era, era assim: seja fiel, tema a Deus. É o que José conhecia. Então, José cresceu nessa casa. Então, quando José ele é vendido pelos seus irmãos e é vendido como escravo para Potifar. Ele fica naquele lugar sem expectativa nenhuma. Depois, José ele tem a proposta do adultério, e nessa proposta do adultério, José não aceita aquilo. Imagine, ele não tinha uma igreja para ir. Ele não tinha ninguém para encorajá-lo a fica firme no Senhor, não peque. Ele não tinha um profeta para dar um encorajamento para ele. E ele nem tinha nem a noção do Espírito Santo que nós temos hoje. Você entende a dificuldade disso? Você consegue entender tanto que esse homem foi vitorioso? Ele não tem o contexto que nós temos. Ele não tem absolutamente nenhum contexto que nós temos, sabe? E esse homem agora, ele, por ser fiel ao Senhor, à sua integridade, ao seu caráter, ao seu patrão, ao invés de
ficar amargurado, ele aceita as consequências e vai até mesmo para a prisão. Bom, ele tinha um sonho. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que sonhos são poderosos, mas eu e você esquecemos as palavras proféticas que Deus dá para nós no próximo dia. Deus falou: "Vou te abençoar, vai fazer isso na sua vida". No outro dia, aquela conta que você tem para pagar, você esqueceu tudo que você recebeu. Imagine você guardar isso por 17, 20 anos. Uma única palavra. Quando nós lemos a Bíblia, parece que Deus falava todos os dias com Abraão. Ele não falava todos os dias com Abraão. Preste atenção. No período de 25 anos, faça a conta quantas vezes Deus falou com Abraão. Imagine viver desse jeito. Essas pessoas, eles tinham uma palavra e se agarravam àquela palavra por anos. E aí José tinha algo no íntimo do seu ser. Ele não sabia orar em línguas, ele não foi batizado com o Espírito Santo. Ele não tinha tantas coisas que nós temos hoje. Então José vai para a cadeia, ele vai para a prisão ali, eu não sei se você sabe, mas não tinha recurso, não tinha advogado para defendê-lo. Ele ia apodrecer naquele lugar, ele era um escravo. Não tem lógica Deus tirar ele do calabouço e colocá-lo no palácio. Tudo pela fidelidade dele. Então imagine como deveria ter sido difícil. Quanto mais você analisa isso, mais você fala: "Cara, esses caras são pessoas diferentes. Essas pessoas foram pessoas realmente fiéis". Então são homens que eles experimentaram o Senhor. Então o apóstolo Paulo passou coisas que eu e você não temos ideia. O contexto do apóstolo Paulo era bem pior do que o nosso contexto hoje. Talvez algumas coisas te deixaram machucadas, isso tem impedido você de buscar a Deus e ser fiel ao Senhor, te deixou machucado, o irmão que falou mal de você na igreja, e você saiu daquela igreja, as pessoas não estenderam a mão para você, sabe, as pessoas que disseram ser sua amiga. Meu irmão, uma coisa é as pessoas que te perseguiram nas palavras, outra coisa é quando as pessoas te perseguiam para te matar. Pessoas que diziam que ser irmãos que podiam te entregar. Esse era o nível de decepção. Eu não estou, minimizando o que nós passamos, mas eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo passava. Sabe, você se sente triste, angustiado, ansioso, o apóstolo Paulo, imagine ele passando por todas essas coisas, pelo naufrágio, sabe, ficando à deriva por dias, sem saber se é ter vida ou não. Esse homem é um homem experimentado, a palavra para ele não é uma teoria, a palavra para ele é uma realidade. E esse apóstolo Paulo está dizendo para nós: "Irmãos, finalmente, vou dar um recado para vocês aqui. Estamos chegando à conclusão aqui no livro de Efésios. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder". Paulo está dizendo para nós: "Olha, eu sou o que sou, estou onde eu estou, não porque eu sou forte demais, mas porque eu aprendi a me fortalecer no Senhor". Sabe, querido, todos nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida, momentos em que você quer desistir, momentos em que você não está vendo uma saída, você olha para o lado externo, a coisa não está funcionando, você olha internamente e, comparado com a palavra que você recebeu de Deus, comparado com as profecias que você recebeu do Senhor, você está longe de alcançar aquilo. E aí tem momentos que você fala: Parece que Deus me traiu, parece que Deus deixou de estar comigo, de tudo que aconteceu, parece que, sabe, nós ficamos afastados do Senhor". O apóstolo Paulo está dizendo para nós: "Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder". Deus é fonte de poder ilimitada. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe? E é tão simples, querido. É tão simples nos fortalecermos no Senhor. Toda vez que a sua alma estiver abatida, aprenda a entrar na presença de Deus, aprenda a se conectar com Ele de uma forma poderosa. Senhor, eu entro em adoração, eu entro em louvor, não porque eu estou afim, mas porque eu sou fortalecido no Senhor. Nós olhamos para o Senhor e somos iluminados, nós olhamos para o Senhor e Ele renova a nossa alma. Eu achei muito interessante ver muitos irmãos aqui durante esses 5 dias. Quantos vieram aqui nesses 5 dias na conferência? Quantos vieram aqui? Glória a Deus. Olha que interessante, o que eu achei mais interessante nesses dias é ver irmãos que no primeiro dia estavam aqui arrastados. Eu não estou falando que vocês que estão aqui hoje, mas eu estou falando que alguns irmãos estavam arrastados. No segundo dia, quase arrastado. No terceiro dia já estava alegre. No quarto já estava transbordando. No quinto já estava pulando de alegria. Por quê? Porque todos os dias em que você começa a vir na presença de Deus, você recebe algo, você recebe algo, e você recebe um pouco mais, e vai recebendo um pouco mais, e você vai recebendo um pouco mais. As pessoas chegaram para mim: "Pastor", na sexta-feira, falou: "Pastor, o que que eu vou fazer nos sábados? Eu me acostumei tanto a vir todos os dias, o que que eu vou fazer? Não vou sentir falta amanhã".
Sabe por quê? Porque a presença de Deus te fortalece. Quando você entra na presença de Deus, e sabe de uma coisa, querido, por que que nós precisamos congregar? Porque existem momentos na nossa vida, irmão, e Deus nos fez desse jeito. Existem momentos na nossa vida em que alguém precisa colocar a mão sobre nós. Alguém precisa orar por nós. Eu sei que alguns talvez não gostam de quando irmão, ora pelo irmão do seu lado, você fala: "Pelo amor de Deus, eu não aguento mais", sabe. Alguns não gostam, mas tem pessoas que eu converso com elas, que ninguém tocou nelas a semana inteira. Ninguém orou por elas a semana inteira. Nós não gostamos até o dia que nós precisamos. Mas quando você recebe um abraço de um irmão, quando alguém ora por você, sabe aqueles dias em que você não consegue nem orar, aqueles dias que a sua alma não consegue nem buscar, quando vem irmão e ora por você, nem te conhece, mas ele tem o coração de Jesus, ele não te conhece no natural, mas no espiritual ele te conhece. Porque o Espírito de Deus que habita em você, habita nele também, sabe? E ele começa a interceder por você como se te conhecesse. Então nós precisamos aprender a nos fortalecer no Senhor. Todos os grandes homens de Deus que você vê na Bíblia que venceram, esses homens aprenderam a se fortalecer no Senhor. Eles aprenderam, Davi aprendeu a se fortalecer no Senhor. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, querido, constantemente o diabo tem ciladas contra as nossas vidas. Ele é o inimigo da nossa alma. Não é porque você se converteu que o diabo falou: ah, perdi, tá tudo certo. Vou deixar ele viver a vida dele. Nesses anos como cristão, você percebe que pessoas que perderam a fé na sua velhice. O inimigo nunca vai desistir de acabar com você. Nunca vai desistir de acabar com a sua fé, de fazer você voltar à sua vida antiga. Nunca vai desistir do seu casamento que foi restaurado, dos seus filhos. O inimigo não vai desistir de fazer com que você não viva o seu propósito. Como homens de Deus, você observa quantos homens de Deus que hoje se tornaram um escândalo, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, esses homens não começaram como escândalo, eles começaram com um coração puro, talvez um coração mais puro do que eu e você, com um coração mais puro do que eu e você. E aí nós temos um desafio, qual que é o desafio? Como não cair como esses homens caíram. Sabe, recentemente, algum tempo atrás, nós tivemos algumas pessoas que se afastaram da fé, e é engraçado porque quem não conhece quer criticar. A pessoa fala: "Não, mas fulano desviou também, fulano não faz isso". Eu falei: "Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, esse fulano que você tá reclamando dele, que ele caiu, toda vez que eu encontrava com ele, ele estava lendo a Bíblia. Quando tinha jejum, ele é o primeiro a jejuar, jejuava horas e horas. Quando tinha busca pela presença de Deus, não faz sentido o que esse irmão está vivendo. Isso significa para nós algo poderoso. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Nós só contamos vitória quando chegarmos no céu. Fala assim, graças a Deus deu certo. Estou terminando aqui. É ou não é? Irmão, só canta vitória no jogo quando o jogo tiver acabado. Alguns estão contando história daquilo que nunca fizeram. Meu irmão, eu não cheguei lá ainda. Nós não chegamos lá ainda. O diabo tem ciladas para nossa vida, para o nosso casamento. Pastor, tem 30 anos de casamento, está consolidado. Irmão, quantas pessoas que eu conheço que tem 40 e estão divorciando? Nós não sabemos o que está no nosso coração. Então nós precisamos aprender, a palavra de Deus fala: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo, elas estão dentro da igreja, elas estão fora da igreja, elas estão nas finanças, elas estão no seu casamento, elas estão nos seus relacionamentos. As ciladas do diabo estão em todos os lugares. E essas ciladas nós não lutamos com armas naturais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer isso, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero que você entenda algo poderoso, meu irmão. O apóstolo Paulo, se tinha alguém que podia ficar chateado com o ser humano, se tinha alguém que podia ficar amargurado com pastores, líderes, apóstolos, com crentes, falsos crentes, com o Império Romano, com seres humanos, se havia uma pessoa que podia falar assim, gente, vamos criar uma milícia e matar todo mundo, era o apóstolo Paulo. E ele está dizendo o seguinte: de tudo que eu sofri, de todas as decepções que eu tive, de todas as lutas que eu passei, eu quero dizer uma coisa para você: a nossa luta ainda não é contra seres humanos. Talvez você está lutando contra alguém que te perseguiu, alguém que falou mal de você. Você está super chateado com seu cônjuge, pessoas que te abandonaram. Eu quero dizer para você ainda que a sua luta não é contra essas pessoas. E quando você começar a enxergar o seu verdadeiro inimigo, sabe o que vai acontecer, querido? Você vai atingir o seu verdadeiro inimigo.
Sabe por que que você tem lutado com as suas forças e não tem funcionado? Porque a sua luta não é contra aquela pessoa, é contra o que está atrás daquela pessoa. Quem é seu inimigo? Quem é seu inimigo? Só que pessoas carnais não conseguem perceber isso. Pessoas carnais, elas não elas querem ver o sangue, elas querem ver: "Ah, eu quero agir na minha própria força". Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: "Revista da armadura de Deus, revista da armadura de Deus, para ficar firmes contra os cilados do inimigo, cilados do diabo, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo, contra as forças espirituais nas regiões celestiais". E ele vai falar de novo: "Por isso vistam toda a armadura, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo". Existe um erro que as pessoas cometem, eu já percebi isso, nós cometemos muitas vezes. Nós achamos que depois de ter feito tudo, nós vamos descansar. Depois de ter feito tudo. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando: "Revistam-se da armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo". Quando você se reveste da armadura de Deus, o ataque do inimigo que era para te matar, ele no máximo pode trazer um arranhão. Mas não apenas isso, ele está dizendo: existe o dia mal. Querido, não é se você vai ter um dia mal, é quando. É quando você vai ter um dia mal. Eu oro para que você não tenha, mas eu não posso dizer que você não vai ter. Eu não preciso profetizar isso. Mas todos nós temos dia mal. Alguém aqui já teve um dia mal? Aquele dia que você falou assim: Senhor, o que que é? Participação do livro de Jó? É uma notícia ruim pela manhã, uma pior, meio-dia, pior ainda, 2 da tarde. Quando você acha que não pode piorar, piorou 3 vezes mais. Sabe, nós não sabemos, nós estamos lá, mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós: "Irmão, para você permanecer inabalável no dia mal, aprenda a se fortalecer no Senhor, revista-se da armadura de Deus, toda a armadura, para você continuar inabalável depois de terem feito tudo. Depois que você fez tudo, continue com a armadura de Deus, para que você continue inabalável". Sabe, alguns de vocês estão abalados até hoje. Alguns de nós estamos abalados pelas decepções que nós sofremos, pelos relacionamentos que não deram certo, pelos negócios que não fecharam. Nós estamos abalados, nós só não admitimos, mas nós estamos abalados. A nossa alegria nunca mais foi a mesma, a nossa devoção nunca mais foi a mesma, nosso engajamento nunca mais foi a mesma. Depois que você ouviu e viu certas coisas, você nunca mais teve generosidade como você teve no passado. Alguém está pagando um preço que não é dele. Pessoas que viveram traumas nos seus relacionamentos passados, agora estão pagando um preço que não é deles. Você foi abalado de alguma forma, mas a palavra de Deus fala para nós revestirmos da armadura de Deus. E ele vai falar: o poderoso. Por isso, visto, ele vai dizer o seguinte: assim, mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Tudo que Deus faz, o fundamento, a base, a roupa de fundo é sempre a verdade. Querido, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade te leva para um próximo nível. Deus não vai concordar ou fazer milagres em cima de mentira. Deus, ele trabalha na verdade. E qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. É a verdade que nos santifica, é a verdade que nos coloca no alinhamento. Sabe, nós muitas vezes, querido, acreditamos em mentiras e queremos que Deus abençoe as nossas mentiras. Por quê? Porque eu sou bom, bonzinho, Deus sabe meu coração. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher falando: "Olha, eu matei meu ex-marido, mas meu coração é bom". As pessoas me julgam de forma errada, mas eu matei ele, mas o meu coração é bom. Eu falei: "Que é bom, querido?". Todos nós temos um padrão. Todos nós achamos que somos bons aos nossos próprios olhos, mas a palavra de Deus fala que nós devemos ser cingir com a couraça. Olha o que que a palavra de Deus está falando para nós: cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A verdade sempre vai produzir justiça.
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usando o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O inimigo lança setas na sua mente, setas no seu coração. Sabe, querido, você fica inflamado. Você fica inflamado com aquilo, você fica inflamado com aquelas setas malignas, conceitos, pensamentos. Você ouve coisas que te fazem mal, que não deixa você entregar o seu coração ao Senhor a se mover. Você está inflamado. Sua mente está inflamada, o seu coração está inflamado. Por quê? Porque o seu escudo da fé está pequeno. A palavra de Deus fala com o escudo da fé que você apaga os dardos inflamados do inimigo. É com o escudo da fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Veio ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Quanto mais você tem revelação da palavra, quanto mais você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. E quanto mais você está imergido no Senhor, o inimigo lança dardos. Dardos contra o seu coração, dardos contra a sua mente, dardos contra a sua família, dardos na sua alma, dardos no seu relacionamento. Sabe, ele vai lançando dardos inflamáveis contra o Senhor na sua vida, e você fica inflamável, depressivo, ou você fica, sabe, angustiado, você não consegue ver o que Deus quer fazer, você está inflamável, e o Senhor está falando o seguinte: olha, primeira coisa que eu vou fazer na sua vida, eu quero revestir você com a armadura de Deus, o capacete da salvação, sabe, o cinto da verdade, a couraça da justiça. Deus começa, e o escudo da fé, aumenta a sua fé, aumenta a sua fé. Para de se alimentar daquilo que não alimenta a sua fé. Pare de se alimentar da incredulidade. Pare de se alimentar das vozes que não têm a ver nada com Deus. Vocês estão comigo ou não? Pare de se alimentar, aumenta a sua fé, aumenta o seu escudo, cria uma proteção. Mas de tudo que está aqui, da armadura de Deus, até agora nós falamos de armas de defesa. Mas tem uma arma de ataque que é poderosa para nós. Ele diz ao poderoso versículo 17: usem o capacete da salvação, que é uma arma de defesa, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia nos diz algo poderoso. Esse ano nós estamos falando sobre ser cheios do Espírito Santo. Querido, pessoas deixam de ser comuns e passam a ser extraordinárias quando elas são cheias do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre você, mas a Bíblia está dizendo algo poderoso, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Existe algo poderoso quando você lê, estuda e medita na palavra de Deus, e essa palavra se torna uma arma na mão do Espírito. Quando você vai orar, o diabo vem com palavras, ele vem com mentiras, ele vem com ataque, você contra-ataca o inimigo com a espada do Espírito. Sabe, querido, muitos de nós estamos contra-atacando o inimigo com as palavras do pastor, com as palavras de um livro que a gente leu, com as palavras de um livro teológico, com as palavras do coach. Mas a Bíblia está nos dizendo, para essa guerra que é espiritual, precisamos utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você começa a orar, e você ora, sabe, você está orando e o inimigo vem contra você dizendo o seguinte: você sabe que você não tem jeito, né? Você sabe que não tem como sair. E aí você usa a palavra do Espírito e fala: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí o diabo já toma um golpe. Ele fala: rapaz, hoje o irmão está afiado. Sabe, como é que Jesus vence Satanás no deserto, na tentação? Ele não vence o inimigo dizendo o seguinte: olha, Satanás, não sei se você sabe, você vem me tentar aqui, mas eu sou filho da Virgem Maria. Você tentou a pessoa errada, viu, Satanás? Ele não fala isso. O diabo vem para ele para tentá-lo e ele fala: está escrito. Ao diabo lança uma outra coisa e ele diz: está escrito. Ele vem com outra coisa e ele fala: está escrito. O que Jesus está fazendo? Passando a espada. O diabo vai embora. Ele vai embora. Nós precisamos aprender a utilizar. Eu gosto de uma palavra muito interessante, diz: Satanás não tem defesa contra a palavra de Deus usada pelo Espírito na sua boca. Sabe, querido, às vezes o diabo te ataca tanto
quando ele vier te atacar, não fica só na defesa não, no escudo. Usa a palavra. Deixa ele sair de lá machucado perto de vocês. Satanás, toma essa. Tá escrito, Satanás. E vai pensar 2 vezes antes de te atacar. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Querido, quando nós lemos a palavra, nós não lemos a palavra para nós acusarmos alguém, mas nós lemos a palavra para que a palavra revele o que está no nosso coração, que precisa ser trabalhado. Não somos nós que lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. Ela que fala aos nossos corações. Ela que vai dizer o que está certo e o que está errado. Precisamos aprender a ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. E quando nós lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus e começamos a manejar bem a palavra, a espada do Espírito, principalmente quando você começa a orar, irmão, faça o teste, comece a orar, Espírito Santo, Deus, me ajuda a orar usando a espada do Espírito. Me faça lembrar os versículos, me faça lembrar as passagens. Me ajuda a orar dessa forma. Quando eu for pedir ao Senhor aquilo com embasamento bíblico, Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele faria lembrar as palavras que ele disse. Sabe, querido, às vezes nós estamos sendo enganados porque nós temos um problema de memória. O diabo vem com você com acusação, ele vem com você com a palavra, o sentimento, e você esquece daquilo que Deus falou. Você esquece daquilo que Deus prometeu, você esquece daquilo que está fundamentado na palavra de Deus. Mas essa noite eu quero te encorajar a renunciar tudo aquilo que não é a voz de Jesus na sua vida. Tudo aquilo que não é a palavra de Deus. Senhor, me ensina a amar a tua palavra. Me ensina a meditar, a usar ela de uma forma tão poderosa. Me ensina, Senhor, para que toda vez que eu sentir que o inimigo vem contra mim com espada e lança, eu vou contra ele no nome do Senhor, eu vou através da palavra de Deus. Espírito me faz lembrar, me faz lembrar, me faz lembrar, me faz lembrar, me faz lembrar. Alguns anos atrás, eu lembro de um testemunho de um amigo, e ele era o filho de um pastor que estava desviado. E ele aprontou muito na vida e ele sofreu um acidente e entrou em coma. O acidente dele foi tão sério que parte do cérebro dele caiu no asfalto. Era para ele ter morrido na hora, não morreu, foi em coma. Os médicos falaram, ele tem morte cerebral, não tem absolutamente nenhuma chance dele viver, sobreviver. Acabou. Mas o pai dele, o pastor, um homem de Deus, que orava muitos anos por esse filho, começou a levantar um clamor contínuo pelo seu filho, não aceitando que aquele filho morresse sem ter um encontro com o Senhor. Aquele menino tinha uma promessa de Deus. E ele começou a orar, ele começou a levantar uma campanha naquela igreja, dia após dia, eles iam na UTI. E eu lembro que esse meu amigo, ele me contou uma história interessante. Ele falou, Heber, eu falei assim, eu tive uma experiência muito louca enquanto eu estava em coma. E nessa experiência, enquanto eu estava em coma, ele falou ao poderoso, ele diz, eu estava numa fila. E nessa fila era uma fila das pessoas que estavam indo para o inferno. Haviam várias filas, e num determinado momento, tinha um demônio sentado numa cadeira, e ele estava lá só batendo martelo para as pessoas entrarem no inferno. Ele me contou essa experiência, eu achei interessante. E era uma fila enorme, várias pessoas na minha frente, várias pessoas atrás de mim. E ninguém conseguia sair dessa fila. E à medida que essa fila ia andando, eu ficava desesperado, porque ninguém conseguia sair dessa fila. E olha, o erro que o desviado tem é achar que quando chega nos últimos momentos, ele vai lembrar de Jesus. Eu estava nessa fila, mas eu não me lembrava de Jesus. E a fila ia andando, quanto mais chegava perto a minha vez, e era longa, quanto mais chegava perto a minha vez, eu desesperava, querendo sair daquele lugar, eu não queria ir para aquele ambiente. E olha que interessante. Ele estava lá, e aí, de repente, ele, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Ele não sabia quanto tempo ele estava naquele lugar. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? E ele começou, gente, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair desse lugar? Ele começou a ficar desesperado. E, de repente, ele vê bem pequenininho o nome Jesus. Em algum lugar. Ele fala, eu vi bem pequenininho o nome Jesus. Ele, Jesus.
Jesus. Ele diz que de repente o nome começou a ficar grande. E à medida que o nome ia ficando grande, a fila ia andando mais rápido, o diabo começou a apressar para levar ele. E a fila começou a andar mais rápido. E ele, Jesus, gente, Jesus, quem é Jesus? Jesus! Gente, Jesus! Jesus! E à medida que ele falava Jesus, a fila ia andando mais rápido, o diabo, que era grande, começou a ficar pequeno e a fila andando mais rápido, o diabo doido para pegar ele. E ele, Jesus, 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 só Jesus pode me tirar daqui. De repente, aquele demônio que era enorme começou a ficar pequeno e ele abriu o olho. Aquele rapaz tinha passado meses em coma. Ele abriu o olho, a enfermeira achou, ela assustou que estava naquele lugar, porque ele não tinha nenhuma chance de sair daquele lugar. E ele já abriu o olho, foi curado 100%, já saiu de lá andando, já saiu de lá falando, já saiu de lá testemunhando. Sabe por quê? Porque houve uma família que levantou um clamor a ele. Não parou. Existe um poder no nome do Senhor. Sabe, querido, algumas derrotas que nós temos sofrido não é porque é a vontade de Deus, mas é porque nós esquecemos. Espíritos malignos que nos fazem esquecer. O diabo te acusa, você fala, é verdade. É verdade. É verdade. Eu aceito, é verdade. Você vai orar, nem lembra do que Jesus diz. Mas Jesus disse que o Espírito Santo, vai lembrar você de todas as coisas. E vai ensinar você todas as coisas. Sabe, uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos tanto do Espírito Santo. Precisamos que ele nos ensine constantemente a nossa nova identidade. Precisamos que ele ensine como viver de acordo com os padrões dos céus. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não negamos as leis naturais do mundo. Nós não negamos que existe uma física de Newton. Mas a física de Newton, existe a física de Newton? Corretamente, existe. Mas existe também a física de Deus. Existe a física quântica. Sabe, na física de Newton, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eles não podem estar no mesmo lugar, mas na física quântica não, meu irmão, é várias ao mesmo tempo. Na verdade, o corpo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Imagine na física espiritual. Imagine no momento de Deus, aquilo que não faz lógica. Sabe, querido, existem sempre duas lógicas. Existe a lógica do mundo, e às vezes ela funciona, a lógica da Terra, tá tudo certo, vai fazendo seu planinho bonitinho, que vai dar certo lá na frente. Mas existe a lógica de Deus. A lógica de Deus faz você andar sobre as águas. A lógica de Deus faz 10 anos e um mês. A lógica de Deus te tira da prisão e te coloca no palácio. Da noite para o dia. Use a palavra de Deus. Permita o Espírito Santo. Mas eu quero dizer algo para você, querido, antes de terminar essa palavra. A armadura de Deus te protege na frente da espada, mas tem um lugar que a armadura de Deus não te protege 100%. Nas suas costas. Sabe por quê? Porque precisa ter alguém nas suas costas para te proteger. Precisa ter um irmão, uma irmã, alguém que ora por você, alguém que intercede, alguém que vai falar assim, irmão, pode ir que as suas costas estão guardadas. Alguém que está aqui e fala assim, aqui não. Sabe, querido, graças a Deus pelos meus irmãos e irmãs que guardam as minhas costas, que me protegem naquilo que não consigo ver, que me aconselham, que me dão direção, pessoas que oram por mim, pessoas que me suportam, pessoas que falam, pastor, você não vai cair porque eu estou aqui orando por você, eu estou aqui te dando o suporte que você precisa, sabe, querido, porque eu e você somos chamados para viver como família. O Espírito Santo de Deus quer te guiar nessa noite. Ele quer trazer uma palavra para você.